5º episódio do Geração Legaltech. Passou rápido, né? Vocês sabem que a gente traz aqui as tendências do universo jurídico. E hoje a gente vai conversar sobre a formação de novos advogados. Eu sou Márcio Martins, da comunicação externa da Exion, que é a realizadora desse podcast, e hoje eu vou conversar com Thiago Bottino, que é professor e coordenador da graduação da FGV, e com Flávio Armed, que é professor e palestrante de instituições como a Emerge, FGV e também do mestrado e doutorado da Cândido Mendes. Sejam bem-vindos e vamos conversar. Flávio, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Márcio, prazer, satisfação estar aqui, poder trocar ideias, né, sobre direito, sobre a carreira do advogado na Geração Legaltech, esperando aí contribuir com essa conversa bacana. Thiago, muito bom ter você aqui. Prazer receber você aqui no nosso podcast. Eu agradeço. Prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto. Então, eu queria começar logo conversando sobre algo que é recente, né, que foi o decreto do governo que agora, a partir de agora, impede que algumas profissões tenham a formação apenas pelo EAD. O direito é uma dessas profissões. Queria ouvi-los sobre essa decisão e o que, na visão de vocês, que outra decisão, que outra medida pode ser adotada em prol da qualidade do ensino do direito no Brasil. Quer começar, Flávio? Posso começar. Pois a gente vai mudando a ordem aqui. Não. Pois é, a questão do ensino à distância, né, no âmbito do direito, na verdade, a tua pergunta ela já coloca uma questão, né, que é a questão da qualidade do ensino jurídico. No Brasil, ela já está relativamente prejudicada diante do modelo que a gente tem. Quer dizer, nós temos aí uma quantidade imensa de advogados, nem advogados, formados em direito, muitos deles que não conseguem nem passar no exame de ordem, que acaba funcionando como um filtro que deveria ser a universidade deveria fornecer a formação necessária para aquele que terminou o curso, simplesmente está habilitado a exercer a profissão. Isso não é assim, não ocorre. E, de fato, o ensino à distância, sem nenhuma crítica direta às suas deficiências, né? Mas o ensino, só o ensino à distância, ele pode criar um embaraço sério à formação dessa pessoa que já tem uma formação deficiente. Estou aqui com meu amigo Thiago lá, tive a honra de lecionar na graduação, comandado por ele, né, junto ao professor Rômulo lá no Direito Ambiental, e durante muito tempo na graduação, numa faculdade que prima pelo aspecto dialógico e pela extensão do curso. É um curso que tem muitas horas de aula, com disciplinas muito diversificadas, que eu acho que é isso que o direito suscita. Quer dizer, o direito reclama, reivindica que o diálogo esteja presente, que a elaboração do argumento esteja presente, que o raciocínio esteja presente, algo que fica muito prejudicado quando você tem a mídia, você está ali diante de uma câmera e não proporciona isso, invariavelmente quando a gente dá aula em cursos à distância, né, com a câmera fechada, né, é um esforço grande, até diante de uma plateia qualificada, de você motivar o debate, que é essencial para o desenvolvimento, para a reflexão, para a verificação de se o meu raciocínio tem sentido ou não tem, enfim, para se colocar em xeque certos postulados. Então, eu acho que a questão passa mais por uma questão da avaliação do ensino do direito e de como esse ensino à distância hoje, ele colabora para um ensino do direito que já está deficitário, que já não alcança seus objetivos, do que propriamente a questão do ensino à distância propriamente dito. Tiago, eu queria te ouvir também sobre isso. Eu vou fazer coro às palavras do Flávio, concordo inteiramente com o que ele diz. Acho que existem essas duas ordens de argumento mesmo. Acho que quando você está ensinando um curso de direito, uma graduação, você tem que desenvolver habilidades e você tem que passar conteúdo. Né? Então, seja para desenvolver habilidades como, né, a questão das simulações e do debate, estar presente no mesmo ambiente te permite ver, né, como é que a pessoa se movimenta, como é que ela gesticula, como é que ela fala, como é que ela, né, faz a entonação da voz dela, como é que ela convence, como é que ela olha para alguém. E a questão do conteúdo também também fica mais rica quando você tem uma aula participativa, onde as pessoas se manifestam, se engajam, debatem, né? Então, assim, num modelo de curso onde você tem acesso a uma informação muito grande,
As pessoas podem simplesmente ler os livros didáticos, ler os textos, né? Chegam daquele espaço ali, aquele momento da graduação, é para você construir em cima daquilo, né? Se você só precisasse ler, você lia em casa, estava tudo bem, estava tudo certo. Mas a verdade é que esse tipo de metodologia ativa no ensino faz com que a pessoa, primeiro, construa em cima daquela base. E, em segundo lugar, retém esse conhecimento por mais tempo, né? O que você aprende só vendo, só lendo, dura menos, né? Depois de determinado tempo, você tende a perder isso. Mas quando você aprende de uma outra forma, onde você participa, onde você faz, né, na prática aquelas coisas ali, você retém muito mais por muito mais tempo. E de um outro lado, a gente tem essa questão de um mercado jurídico que está saturado de profissionais medíocres. Ele não está saturado para bons profissionais. Para bons profissionais, esse mercado está sempre em expansão. Mas por que eu estou chamando de profissionais medíocres? Aqueles que tiveram acesso a um ensino medíocre, né? Num universo onde você tem, né, os cursos de graduação, principalmente cursos de graduação em Direito. A gente está falando hoje de quase 2.000 cursos, né? Que querem entregar algo mediano, né? Ali você, na verdade, acaba fazendo com que essa pessoa, em alguma medida, seja até enganada, né? O sujeito se forma, ele é bacharel em Direito, e ele não consegue passar numa prova, que é uma prova simples, uma prova com questões de múltipla escolha, né? Você vai fazer uma segunda fase discursiva, você escolhe a área que você quer. E ainda assim, 70%, 80% das pessoas que fazem essa prova não conseguem passar. Então, em alguma medida, essas pessoas não estão recebendo aquilo, né, pelo que elas pagaram, né? E muitas vezes isso não é só um problema de conteúdo, é um problema de metodologia e como que você engaja essas pessoas na formação. Então, acho que online, né, funciona bem, talvez, para uma pós-graduação, o sujeito já está mais velho, o sujeito, enfim, já é um profissional, ele está ali se atualizando, ele já tem essas habilidades, né? Mas numa graduação faz muito mais sentido você ter isso presencial. E eu sei que essa restrição foi para 5 cursos, né? Medicina, Direito, Veterinária e alguns outros, mas talvez fosse o caso até de verificar se esses problemas que a gente tem no ensino do Direito também não se verificariam em outros tipos de curso, né? Então, acho que o ensino presencial desenvolve muito mais do que só aprender conteúdo. E aproveitando que você está com a palavra, eu queria te ouvir também sobre um outro cenário, uma situação que a gente vive hoje, né? As pessoas recebem uma série de informações, elas têm acesso a uma série de vídeos, tutoriais, cursos rápidos no mercado. Como é que é esse desafio, né, para uma instituição de ensino que é referência em todo o Brasil, como a FGV? Como lidar com profissionais não, mas como estudantes, como pessoas que estão entrando no mercado, que recebem informações de fontes, digamos, nem sempre confiáveis? Você tem ali uma quantidade enorme de informação disponível, não só na área jurídica, mas de um modo geral na internet, né? Tem tudo disponível. E o maior desafio hoje é navegar nesse mar de lixo. A quantidade de informação ruim, errada, é gigantesca. Então, basicamente, o que se faz num curso qualquer é uma curadoria das informações, né? O que informação vai chegar para essa pessoa, como que essa informação vai chegar. E já expandindo um pouco aí a sua pergunta, eu vejo que é um problema parecido com o que ocorre com o uso de inteligência artificial, por exemplo, do direito. Se você for usar uma inteligência artificial XYZ, ela vai varrer a internet inteira, né? A base sobre a qual ela opera é todas as informações que existem hoje online, e tem muita coisa ruim, muita coisa errada, muita coisa que as pessoas escrevem, aquilo ali é quase um desabafo pessoal, não tem nenhum rigor científico, metodológico, técnico, nada. Só que a inteligência artificial não faz essa diferenciação porque não tem essa curadoria, né, de que informação é essa. E aí, assim, a gente acaba vendo, né, uma série de produtos, né, gerados por inteligência artificial que são completamente fruto de alucinação, né? Inventam citações que não existem, né? Dizem que autor X falou isso, mas na verdade falou algo totalmente diferente, né? Criam decisões de tribunais que nunca decidiram sobre aquilo. Então, acaba que eu acho que as pessoas que vão para um curso de graduação, elas têm um pouco essa noção de que elas não podem navegar sozinhas sem o risco de errar muito, né? Como que eu vou obter a informação que é uma informação, fidedigna, né? 2, com um conteúdo razoável, assim, embasado, que faça sentido. Como é que você vê isso, Flávio? Até no próprio mercado, né? Já que você também, eu acabei não citando, mas você é coordenador no Lobby Lira, né? No escritório de advocacia.
Como é que você vê isso com os novos profissionais? Eu acho que o Tiago abordou bem essa questão da curadoria, né, da função acadêmica importante, no sentido de exercício da curadoria, da falta de qualidade da informação, poluição de informação, que eu diria assim, que é uma informação que até há que se colocar em xeque se é informação ou não, né? Na verdade, a gente se merece esse nome. São dados, né? Quer dizer, porque são dados que alguns fidedignos, outros sem menor respaldo, e que vão se acumulando e vão sendo despejados numa sociedade, isso é importante, um programa que a gente discute aí, programa geracional, né? Uma geração que tem uma outra formação que não é a formação literária propriamente dita, quer dizer, sem nenhum desmerecimento, claro, eu acho que a informação e a mídia, o meio ambiente digital, ele traz um avanço enorme, mas é isso, a gente tem que saber trabalhar essas informações, quer dizer, o grande desafio é transformar a informação em conhecimento, e aí você tem que ter os filtros para fazer isso tudo, né? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, eu acho, importantíssima, sem precedente, né? Agora é isso, ela capta o que existe, independentemente da qualidade. No campo do direito, a gente tem visto essa realidade que o Tiago falou, realmente, de citações erradas, citam livros que não existem, pegam, às vezes, de autores que foram citados em artigos sem um critério, enfim, E um ponto que eu destacaria também, muito interessante do ponto de vista dessa realidade que é a inteligência artificial, né? é que a inteligência artificial ela depende muito de quem atua perante a inteligência artificial. Né? Então, ela depende... Como você faz a busca, como você pergunta. Tem um grande jurista, um cientista, na verdade, português, que ele coloca uma questão muito interessante. Que a questão na vida acadêmica, a questão na ciência, não é oferecer respostas, mas saber fazer as perguntas corretas. E a inteligência artificial ela se pauta por esse critério. Quer dizer, tanto é que quem trabalha com inteligência artificial, à medida que busca também os programas mais adequados, etc., e começa a trabalhar individualmente, a inteligência vai customizando a realidade daquele pesquisador e vai refinando assim, vai se abastecendo de informações que esse pesquisador fornece, vai refinando e vai criando quase que um canal ali diferenciado. Né? A gente verifica isso, quer dizer, agora, isso é uma questão que eu acho que é uma questão de mudança cultural, né? que é a mudança, o ambiente digital, a sociedade da informação em geral, como a informação trafega nesse ambiente, né? E como nós, operadores do direito, vamos querer operar. Não, é inevitável isso ocorrer. Quer dizer, ela pode ser utilíssima, é a mesma coisa que a gente se revoltar contra o celular, quer dizer, é algo que tem que ser trabalhado em favor da democracia. Hoje a gente está aí às voltas, parece que foi incluído em pauta agora a questão do Marco Civil da Internet, né, que é uma questão importante, a informação que vai chegar ou não vai chegar, em que medida o artigo 19 é inconstitucional, enfim, são questões que trazem aí um debate que eu acho que sociedade que nós queremos. Uma sociedade que muda, uma transformação inevitável, ela traz mais agilidade, ela traz benefícios enormes, habilidades, né? O estudante, né, o professor Tiago, ele mexe no celular, conversa contigo e não questiona coisas que ele vai atualizando, isso traz. É importante, quer dizer, traz para os professores desafio. Aquele professor que atento lá aos manuais, ele é um professor hoje defasado, não adianta. A realidade jurídica do professor de direito, ele tem que estar atento ao argumento, tem que estar à informação refinada, tem que estar atento às mudanças que ocorrem dia a dia nos tribunais, que isso que se tornou o direito nos dias de hoje, e isso tudo é um produto muito salutar da mudança geracional, das coisas que mudam, dessa sociedade da informação, que o operador de direito e que o próprio direito se esbarra. Né? Quer dizer, a quantidade de processos que os juízes têm hoje em dia, por semana, a quantidade de distribuição, se a gente recebe 300 processos
E aí, se não tiver mecanismos também que criem situações de operacionalidade, ao mesmo tempo qualidade, agora o difícil é a busca disso, como atingir isso, né? E os desafios muito grandes para os docentes e para quem advoga, né? Porque como o cliente que busca o escritório de advocacia, ele está buscando uma qualidade de serviço jurídico. Certamente essa qualidade não é encontrada com a inteligência artificial. Com certeza. Né? Vou pegar esse gancho porque assim, a inteligência artificial pode ser ótima para os juízes, para os advogados, defensores, promotores, se as pessoas souberem, na verdade, como usar. Ela é um instrumento, ela não é um fim em si mesmo. Né? O problema é quando você acha que aquilo é um oráculo, que você vai fazer uma pergunta e aquela resposta vai ser uma revelação. Então, assim, se você conseguir ter um olhar crítico, né, para a resposta que você recebe e trabalhar em cima daquilo, com certeza pode ser muito eficiente, né? O computador vai conseguir ler 3, 4 PDFs de 200 páginas e te dar um resumo. Você não pode aceitar isso acriticamente. Você tem que ir olhar para ver se aquilo dali está certo, se não está certo. E quando você está pedindo para ele produzir algo que não existe, né, aí o cuidado é muito maior. Então, se a pessoa tem essa base, ela consegue usar aquilo bem e aquilo dali é um instrumento que vai dar muita eficiência. Muito embora não deixe de sentir um certo sofrimento de viver numa época em que assim, a eficiência em si acaba sendo um valor, né? E assim, você tem que produzir mais e mais decisões e mais processos. As pessoas perdem o fôlego diante de tanta coisa que tem que ser entregue em tão pouco tempo, né? Então, eu acho que a inteligência artificial ela é necessária para isso, sem dúvida. Né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter muito cuidado para que ela não acabe virando um fim em si mesmo. Claro. Uma coisa que eu queria, Tiago, te perguntar é o seguinte: a gente começou conversando sobre essa decisão em relação ao ensino à distância do direito, mas a proibição do ensino à distância para algumas profissões não resolve o problema de qualidade na formação. Né? O que na sua visão hoje, né, como coordenador de um curso de graduação, é fundamental, é estratégico, é necessário para a formação dos novos profissionais do direito? Olha, eu acredito muito na ideia de que a gente não deve proporcionar um ensino enciclopédico, como antigamente, enfim, e como é o modelo de muitos cursos tradicionais, né? Então, assim, ensinar tudo de tudo é uma falácia. A gente não vai conseguir. Não tem como ensinar tudo de tudo, né? O que você tem que fazer é dar uma base, e uma base muito boa, e muito crítica, e muito profunda, né? A ideia é você vai fazer um mapeamento extensivo, mas você vai fazer um aprofundamento seletivo, você vai escolher quais são as questões mais relevantes e você vai aprofundar aquilo. Eu sempre gosto de usar como exemplo uma figura que não é mais a quantidade de informação que você coloca no HD, né? É como que você melhora a capacidade do processador, né? Então, assim, o sujeito que desenvolveu um raciocínio, né, jurídico, e raciocínio jurídico você vai ter lá, é lógico, analítico, é isso, mas ao mesmo tempo contextual, conjuntural, o sujeito vai poder pegar uma lei que ele nunca viu na vida e que toda hora tem nova, toda hora muda, né? E ele vai conseguir lidar e navegar bem naquilo. Né? Desde que eu me formei já mudou Código Civil, já mudou Código de Processo Civil, já mudou Código Comercial. Sim, se eu estou partindo da premissa de que eu tenho que decorar tudo, estou acabado. Então, a ideia é escolher, desenvolver, né, senso crítico e habilidades, e ao mesmo tempo também ter um espaço onde cada uma daquelas pessoas que está ali estudando, né, possa desenvolver o seu potencial, se identificar naquele meio e falar assim, cara, eu gosto de direito ambiental. Então eu vou, aprofundar nisso aqui, vou estudar mais isso aqui. E esse cara talvez não precise estudar direito penal, que é a minha área, né? 1, 2, 3, 4, processo 1, 2, 3, 4. Porque, na verdade, se ele tem uma base boa, ele vai poder, né, trabalhar. Tem essa questão aqui ambiental, mas isso daqui é um crime. Ele estuda, vai lá. Mas ele tem que poder, né, seguir o caminho dele, porque as pessoas são diferentes. Então, essa ideia de você ter um molde igual para todo mundo, 5 anos, com disciplinas obrigatórias iguais para todo mundo, na verdade, consequência da ideia de que eu tenho que ensinar tudo, ao invés de permitir que a pessoa desenvolva habilidades e siga o caminho dela para ser um bom profissional naquilo que ela identificou como sendo desejo e futuro para ela. Sim. Flávio, como é que você vê isso no mercado, né? Como é que eu acho que é importante o que o Tiago falou agora, né? E como é que esses profissionais, eles chegam aos escritórios, e aí você lida com eles diretamente ou você lida com eles né, no mercado? Como é que eles chegam? Como é que você vê essa acho que a questão
se coloca assim, nessa perspectiva que o Tiago falou, né? Nós temos aí um modelo de ensino voltado numa perspectiva de universalização do saber jurídico, de um saber enciclopédico, que não se adequa à realidade. O mercado, ele não precisa de um advogado generalista que saiba mais ou menos as coisas. Ele precisa de um advogado apto a desenvolver um determinado segmento, porque o mercado é cada dia mais especializado. Entendeu? Então tem que ser... A quantidade, o Tiago citou o exemplo do ambiental, a quantidade de leis ambientais que surgem, decretos e resoluções, o advogado que está enfronhado na área ele não tem condições de absorver essa quantidade imensa. Agora, ele tem que ter aptidão para operar juridicamente com aquela questão. Eu organizava um curso uma instituição, poder público, e aí eles falaram assim, olha, mas então você vai falar dessa lei, tá? Eu falei assim, olha, vocês têm que entender o seguinte, o curso não é de legislação ambiental, o curso é de direito ambiental. Porque se você aprende o direito, você aprende a trabalhar com a questão jurídica. O que a gente vê, e isso acontece, isso é um problema sério nos escritórios de advocacia, né? Voltando à sua pergunta, é realmente um problema que quem chega formado por uma universidade que não fornece esse tipo de busca. Então, quando o sujeito tem uma formação, uma inquietação que vai proporcionar essa complementaridade, isso faz um bom profissional. E aí ele vai ser aquele profissional que transita, ele vai estar ali num setor civil do escritório, daqui a pouco ele está fazendo administrativo, exatamente porque ele começa a se qualificar, ele tem uma formação jurídica. É como a questão do jornalista, né, que vai ali, sai de um setor de economia, mas porque estudou, ele tem uma formação total. Eu acho que essa questão da questão da formação interdisciplinar ela é muito importante, né? Porque ele possibilita esse trânsito, mas vivemos esse momento realmente. É um momento duro em que você tem uma formação generalista deficitária, porque não é uma formação humanista, essa formação enciclopédica, na maior parte das vezes, nos cursos, ela se dá de uma forma generalista sobre pessoas de péssima qualidade, as faculdades às vezes cobram um valor pequeno, etc. E as pessoas entram com professores mal remunerados que não vão nem fornecer essa informação. Então o sujeito às vezes sai da universidade sem saber escrever direito, né? Quer dizer, e não é um trocadilho, né? Assim, ele escreve errado, e esse pessoal que vai para o mercado de trabalho, que exige profissionais especializados, mas não segmentados. É importante que se diga isso também, porque há um problema, uma crença de que a especialização é a saída. O que eu vejo nos grandes escritórios, que os profissionais muito especializados, o mercado não... Eles se segregam, eles ficam isolados num mundo contemporâneo em que você tem a necessidade cada dia maior de uma visão geral, de holística, etc., e que aqueles que transitam e que possuem argumento, têm formação sólida, eles vão caminhar de uma forma muito mais útil para o seu cliente, para a sociedade e do ponto de vista profissional na sua carreira. Ampliando um pouquinho esse foco, né? A gente estava falando aqui da formação de diferentes áreas do direito, mas o que a gente vê hoje também, e voltando ao início da conversa, com a quantidade de profissionais formados, não há como os grandes escritórios absorverem todos esses profissionais. Então, os advogados, principalmente início de carreira, eles empreendem. E aí muitos, até, não vou dar spoiler, mas um dos nossos episódios, o convidado tocou muito nessa questão da necessidade hoje do advogado recém-formado, dele ter um conhecimento básico de temas ligados à gestão, ao marketing, né, à contabilidade, ou seja, outras questões que ele vai precisar usar como um empreendedor, como um dono de um escritório de advocacia. Como é que você vê isso hoje, Tiago? Eu vou te dizer que eu vejo com preocupação. Assim, eu não acho que os grandes escritórios ou os médios escritórios estejam saturados de bons profissionais. Tenho certeza que se eu virar e falar assim, Flávio, tem esse cara aqui, esse cara é excelente, ele está se formando agora, esse cara é muito bom.
esse cara tem sucesso garantido. Ele tem vaga em qualquer lugar. O Flávio vai virar e falar assim, cara, eu posso não ter vaga agora, mas manda esse cara pra cá porque eu quero conhecer, quero ver, vou dar um jeito de ter esse cara aqui. Ponto. Assim, essa é uma questão pra mim que é bem clara. Você não tem um problema, você tem problema de não achar muitas vezes a pessoa que você quer, porque esse cara não tem uma formação tão boa, etc, etc. Mas assim, e eu vejo com preocupação, principalmente depois que houve aí uma mudança e uma autorização por parte do Conselho Federal da OAB de fazer propaganda na área do direito, coisa que sempre foi vedada, sempre foi vista com uma certa preocupação. O sujeito, na verdade, assim, você está falando, ele precisa de um conhecimento de marketing porque ele vai se vender, vai vender o serviço dele, vai vender... Assim, muitas vezes o que você vê ali, né, é só o marketing. Né? O sujeito está vendendo algo, mas ele não está entregando aquele conteúdo. Eu tenho uma certa preocupação. É claro que saber contabilidade é bom, claro que saber marketing é bom, claro que empreender é ótimo, abrir seu escritório, tocar, é fantástico. Mas eu gostaria de demonstrar, não, mas trazer essa preocupação de que no mundo onde muitas vezes a percepção da realidade é filtrada pelas redes, né? E a gente sabe, e mesmo sabendo, muitas vezes o cérebro engana a gente. Você vai abrir o seu Instagram, só tem gente feliz, só tem gente viajando o mundo, todo mundo perfeito. Você vai olhar e falar assim, caramba, mas tô aqui, poxa vida, numa quinta-feira de tarde, gravando esse podcast, eu devia estar aqui, ó, viajando para Malta, que nem, né? Olha que paisagem linda. E a vida não é isso, né? Ninguém é tão feio quanto na carteira de identidade, ninguém é tão feliz quanto no Instagram, ninguém é tão bem sucedido quanto no LinkedIn. Assim, a gente tem que saber que, na verdade, a advocacia ela é uma maratona, né? Ela não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, esse negócio dessa autopromoção muito grande, no fundo, não revela o que é, de fato, a vida real. Um bom advogado, um sujeito que tem aí muitos anos de estrada. E eu gosto de comparar também com medicina. Se eu precisar operar meu cérebro, tomara que não precise, né? Mas eu não vou procurar um cara de 20 e poucos anos, nem um cara de 30 anos. Eu vou querer me operar com um cara de 55, 60, que já tem operado não sei quantas mil cabeças, né? Para operar a minha, porque essa experiência, na hora que você abre aquilo lá e vai olhar o que tem que mexer, poxa, o repertório, o acervo de situações que esse cara já, né, vivenciou vai ser fundamental para caso precise ali improvisar e fazer algo diferente, ele ter essa vivência. Então, assim, acho que a galera nova, assim, tem mais aqui, poxa, ganhar essa experiência, construir as suas carreiras e, assim, com certo cuidado de não sair vendendo sucesso, prometendo êxito, porque, olha, o que mais acontece é você querer, né, captar clientela, e muitas vezes escorregando nessa questão de prometer sucesso quando você não pode prometer nada como advogado. Flávio, e essa questão, só trazendo também, né, de ter conteúdos que são ligados a outras áreas, talvez, complementares ao direito. Você acha que isso é possível? É necessário? É algo mais? Já que o direito são 5 anos de formação, né? Sim. Então já é bastante coisa. Ou seja, não teria espaço para mais, digamos, habilidades a serem desenvolvidas ou mais áreas de conhecimento? Com certeza. Eu acho que as habilidades, né, elas são essenciais, elas são... E aí eu falo da minha área específica, né, que é o direito ambiental, que é, por natureza, interdisciplinar. Né? Então, eu vou trabalhar em alguma causa, eu tenho que ter conhecimento de botânica, eu tenho que ter algum conhecimento de engenharia florestal, eu tenho que ter conhecimento de geologia. É claro que isso não vai fazer de um advogado um geólogo, não vai fazer, mas cria elementos para você estabelecer diálogos e prospectar mercado de trabalho. Isso é importante que se diga. Quer dizer, à medida que o profissional ele interage, e eu não estou falando mais exclusivamente, estou trazendo um pouco da minha experiência na área ambiental, mas à medida que o profissional interage com outros profissionais, aquilo cria perspectiva de não só de desenvolvimento da sua atuação como profissional, como interação de mercado de trabalho. Eu acho que esse é um ponto importante que eu gostei muito da fala do Thiago, porque há uma ilusão de que o mercado de trabalho para o advogado ele vem da propaganda. A propaganda ela só existe se você tiver um resultado, e o melhor resultado para o advogado é a credibilidade dele, que se traduz em honestidade, entrega de trabalho, em consistência, em bons relacionamentos, em bons relacionamentos que eu digo assim, de credibilidade. Assim, o sujeito, e aí o Thiago tocou nessa questão do tempo, né, da advocacia. Realmente é uma profissão que não é uma profissão que
o jovem entra, ele imediatamente vai ser bem sucedido, isso não existe na advocacia, mas é uma profissão que tem condições de dar um resultado muito bom se trabalhada com seriedade. Vejo muitos jovens que se unem aí para formar a sociedade de advogados com resultados muito positivos, exatamente com a perspectiva, eu vejo isso nos modelos bem-sucedidos, de que tem que fazer uma coisa diferente, mas com seriedade. E aí a garra do jovem se mostra um elemento ali fundamental, a vitalidade, o aspecto combativo do jovem, né? Quem insta o bom advogado, o advogado tem que ser combativo, etc. E aquilo realmente traz um elemento de vigor que, sem dúvida, cria uma situação na profissão que pode ser bastante salutar, né? Agora, realmente, o mundo mudou. O mundo mudou. O advogado, ele que fica, não é advogado que fica numa bolha ali no direito civil, no direito, ele realmente fica ali. Eu gosto muito de uma frase de um jurista que diz assim: o advogado que não estuda é cada dia menos advogado. Então, é uma profissão que você tem que estudar o dia inteiro e muda o dia inteiro. O mercado muda, o direito muda, a justiça muda. Quem diria, né, Tiago? O Tiago é um criminalista, que a gente viveria no Brasil que se viveu na Lava Jato. Que a coisa mudou. O direito, hoje, a gente, nos bancos escolares, a gente verifica que se pauta muito mais pelo que os tribunais decidem do que pelo que os juristas escrevem. É uma realidade, cada dia mais frequente, que eu questiono, mas é uma realidade. O jovem advogado, ele está ali muito mais conectado com conteúdos digitais do que com compêndios acadêmicos, que há até uma resistência ali. Então, o professor ele tem que ter, e o advogado que trabalha no escritório tem que saber operar com isso também, para que realmente a sua advocacia prospere e todos esses elementos eles sejam utilizados em favor da profissão e do sucesso. O jovem advogado, certamente, aliando toda essa competência no ambiente digital com conteúdos e com que tenham a ver com a formação humanística e com a questão interdisciplinar, certamente isso pode criar projeções e perspectivas bem diferenciadas. Eu enxergo dessa forma. A gente falou muito até agora sobre a questão do ensino, do aprendizado, das escolas. Queria passar para o outro lado, né? O que hoje os escritórios de advocacia, o que as empresas para os seus departamentos jurídicos, o que eles buscam em termos de habilidades dos profissionais que estão chegando ao mercado? Como é que vocês veem? O que é mais valorizado? Né? Existe um perfil ou vários perfis? A gente tocou na questão do marketing, tocou na questão da inteligência artificial. Eu vou pegar essa pergunta e vou colocar assim, do olhar do cliente, né? Pode ser o escritório, pode ser a empresa, o que ele quer do profissional de advocacia é que esse cara resolva um problema. Porque, imagina, numa empresa, sei lá, a empresa vende caneca. Caneca é o produto da empresa. Vai ter um advogado. O advogado é custo. Porque eu tenho que pagar um advogado para poder vender caneca. Então esse cara está aqui fazendo contrato, fazendo isso, fazendo aquilo. A advocacia, se ela se insere bem em qualquer atividade econômica, ela não vai ser vista como custo, né? Assim, a ideia é ter um advogado que o cliente vira e fala assim, eu quero fazer isso. E o advogado que fala assim, você não pode por causa disso, você não pode por causa disso, você não pode por causa disso. Esse profissional, ele não é um bom profissional. O bom profissional vai virar e falar assim, você quer fazer isso? Então olha só, a forma de fazer é assim, assim, assado. A gente olha, por aqui não pode ir, mas pode ir por esse outro caminho, você vai pegar essa situação aqui, etc. E constrói e projeta para esse cliente uma solução para o problema dele, né? Essa é a ideia de um advogado que tem um olhar interdisciplinar, de um cara que está antenado com o mundo, de uma pessoa que estuda e de uma pessoa que sabe que não adianta fazer alguma coisa errada ali, porque a vida profissional não tem atalho. Não tem atalho. Ela é longa e não adianta, eu vou pegar esse caminho aqui, vou entregar um negócio que... Só que isso daqui não dá certo, esse cara vai ter o nome dele manchado, ninguém mais vai procurar o cara, ou ao contrário, vai todo mundo saber que ele é um cara que entrega um negócio que não se sustenta, né? Então, acho que o que se quer hoje de um profissional da advocacia é que ele resolva bem, de forma consistente, qualquer que seja, né, o problema do seu cliente. No limite, vai poder virar e falar assim, olha, isso daqui você não pode. Mas antes de dar esse não, ele tem que assim, pensar todos os desenhos possíveis para poder viabilizar que aquele negócio aconteça. Complementa, Flávio? Não,
Eu concordo plenamente com o Thiago. Eu falei assim, na hora que você estava formulando a pergunta, eu falei assim, o cliente quer que você resolva o problema dele. Essa é que é a grande questão. Agora, quais são os problemas do cliente também no mundo de hoje, né? Essa que é a grande questão, né? E os desafios dos grandes escritórios. Quer dizer, os problemas que surgem são problemas que não necessariamente são problemas customizados como na época que a gente se formou. O sujeito tem ali... Claro que tem aqui esse problema customizado. O que é o problema? O sujeito teve um nome sujo no Serasa por uma inscrição à dívida que não era dele. Não chega nem a ser um problema, né, Tiago? Hoje, qualquer advogado resolve. Agora, os problemas, eles vêm de uma ordem diferenciada nos dias de hoje. O problema, o sujeito não encontra a resposta mais nos livros e nem nos tribunais. Coisa que não aconteceu. Está acontecendo pela primeira vez. Está acontecendo pela primeira vez. O meu campo do direito, por exemplo, que é o direito ambiental. O direito ambiental é um ramo do direito, isolado, específico. Mas dentro do direito ambiental tem várias disciplinas que quase autônomas. Você pega, por exemplo, direito das águas. Água que você pode usar, água que você não pode usar, água que você tem isenção, preço de água. Pega o direito de resíduos. O que eu posso jogar fora? O que é resíduo perigoso? O que não é? Como é que funciona o aterro sanitário? Quem dá licença? Resíduo da Constituição Civil. Cada situação dessa é um mundo. Um mundo que um advogado que tem um tempo de estrada tem que parar para ler para tentar oferecer a melhor solução para o cliente. Imagine essa situação diante de quadros novos, de quem ingressa no mercado de trabalho. Isso não são palavras que desanimam, mas palavras que desafiam. Acho que talvez seja um grande momento do ingresso no mercado de trabalho para você enxergando que é um mundo de desafios, né? Um mundo de desafios que a gente não tinha, porque a gente sabia o que os tribunais iam decidir, mais ou menos. A gente sabia. A gente é da época analógica, né, Flávio? O sujeito entrava no nosso escritório, a gente dizia no início, né? Hoje você não pode. O tribunal aqui, 90% de chance de ganhar, porque essa Câmara decide dessa forma, etc. Hoje o advogado não pode falar isso. A gente tem uma insegurança jurídica da forma como os tribunais decidem, cada dia decidem. O Supremo vai lá, decide por 6-5, os votos vencedores estão, fundamentos são diferentes, e a gente encontra problemas que são frutos dos dias atuais, problemas desafiadores. Então, cada dia é um dia de batalha para o advogado, e eu acho que esse desafio, né, o advogado que vai ser advogado, ele carrega na alma essa vontade desse desafio, o prêmio de ser desafiado e de ser reconhecido por isso. É isso que eu acho que a advocacia ganha relevo, né, e ganha contornos próprios nos dias atuais. A gente fala aqui muito nos episódios sobre automação, inteligência artificial, tecnologia. E é algo, vocês tocaram nesse assunto, né, passando no início da nossa conversa, e é algo que a gente não pode deixar de fora, de uma forma talvez mais aprofundada. Isso está mudando o mundo jurídico, né, tanto nas empresas quanto nos escritórios. Como é que vocês analisam isso hoje? Qual é o desafio dos advogados, dos gestores? Né? Existe aquele medo, aquele pensamento, a tecnologia, a IA vai tirar empregos das pessoas, é um complemento, os advogados vão poder efetivamente fazer o que tem que fazer, ou seja, pensar em estratégias, né? Usar o cérebro para pensar em coisas realmente que sejam do ser humano, enquanto as questões mais, digamos, mais simples vão ser realizadas pela IA. A gente está chegando ao final, eu queria uma análise de vocês sobre o cenário atual da. Eu acho que existe uma preocupação grande na sociedade, de modo geral, como que você regula isso. Né? Então, carros autônomos são operados por um software pré-programado, tem câmera, ele se orienta, ele, né, filma o espaço, ele lê um sinal vermelho, ele para, lê o sinal verde, ele vai, ele não excede a velocidade, mas às vezes atropela alguém. E aí? De quem é essa responsabilidade? Agora, você tem carros autônomos em tudo quanto é área. A inteligência artificial, os algoritmos. Pensa no mercado de capitais. Hoje em dia o pessoal não... Né? Imagina, lá atrás ia para uma bolsa, levantava a mão, quero tanto, quero aquilo, quero isso. Hoje em dia, quem faz as operações são robôs. E aí você pode ter um robô que manipula o mercado.
Olha, eu tenho uma grande quantidade, vou fazer isso, vou jogar, vou criar aqui uma falsa aparência de crescimento dessa ação, as pessoas vão comprar, eu vou vender, já vou ter. Então, assim, tem que ter assim, a noção, a gente tem a noção de que isso é algo a ser regulado. Essas coisas são todas muito novas, né? Eu estou imaginando assim, a gente está aqui falando de 2025, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, não tinha ChatGPT, não tinha DeepSeek, não tinha Gemini, não tinha Copilot, nenhuma dessas inteligências artificiais existia. É muito novo, né? E toda a gente do direito demora um pouco, né? O direito vem sempre atrás, né? O fenômeno social acontece, você vai lá e regula, né? Então, acho que existe uma preocupação de como regular. E nesse momento, até essa regulação vir, porque também não pode vir muito rápido, porque senão, na verdade, você não fez direito, né? Não existe solução rápida e simples para problema complexo. Se for rápido e for simples, ela está errada. Então, acho que essa é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter e a gente também não tem que tratar como se fosse ali, isso daí é o inimigo. Não é. Não é. A gente tem que encarar isso como algo que pode ser, que é muito útil, mas que não pode ser usado ou ser feito sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de compreensão dos aspectos positivos e negativos. A gente maximiza as coisas positivas e trabalha para minimizar os efeitos negativos daquilo ali. Vamos pensar aqui em relação à realidade dos escritórios. Não vou falar em grandes escritórios, vou falar de escritórios de advocacia. Processos, não são processos judiciais, processos de gestão, de elaboração, de trabalho, de criação, num cenário de produção jurídica elevada, o que eu chamo isso? Um monte de ação judicial. Exigem gestão. Né? Exigem gestão. Então, computadores, inteligência artificial, eles oferecem caminhos para uma melhor gestão, se souberem ser bem operados. Porque pode ser o caos também. Agora, uma questão que eu coloco, até é interessante ouvir o Thiago também, que me parece curiosa, e uma tendência, por exemplo, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, é que a gente vê que os grandes problemas, rentáveis problemas, não são problemas mais customizados. São problemas que exigem uma engenharia intelectual sofisticada. E não é à toa que vou falar de uma realidade que acontece aqui no Rio, que os escritórios de advocacia que se diz, né, um aumento de chamados escritórios boutique, são aqueles que oferecem uma advocacia diferenciada, porque as grandes questões de grandes empresas que trabalham em ramos muito específicos e que operam com questões muito específicas, elas, para contratar escritórios, elas vão recorrer a esses escritórios altamente especializados, porque senão ela resolve com o jurídico dela. Ela vai precisar de um despejo, ela não vai contratar, ela tem ali o jurídico dela. Isso daí, um advogado e 3 estagiários ali com os modelos resolvem, como é um contrato de cessão de marca. Ele vai, resolve o sujeito, tem um advogado com a formação geral e esse advogado, em geral, funciona, o advogado da empresa interno funciona como um grande leitor, distribuidor e identificador dos problemas e dos profissionais aptos a resolver aquele tipo de problema. Então, voltando à questão, né? Quer dizer, eu acho que nós temos mecanismos aí, os mecanismos da sociedade da informação, a inteligência artificial, computadores, os sistemas, os programas, eles têm uma função muito grande num cenário generalista, mas escritório de advocacia não é fábrica de pão de queijo. Escritório de advocacia, são escritórios que realmente estão voltados ali para um labor, né? Claro que em alguns casos um labor de larga escala, vamos imaginar um escritório de advocacia que trabalha na área trabalhista ali, tem 20 mil ações, mas que esse escritório vai ter um contencioso estratégico dentro dele lá, onde você vai ter 2 advogados trabalhando com aquelas ações que são milionárias, ou que tem
ou que podem, não obstante não sejam ações de alto valor, mas podem desencadear prejuízos muito grandes ou trazer riscos muito grandes. Ou ainda, estamos falando de ações judiciais, mas temos processos de consultoria também que exigem esse tipo. Isso não vai encontrar nos livros, isso não vai ser encontrado na inteligência artificial, não vai ser encontrado em programas de computador, não vai ser encontrado em acumuladores de dados de processo. Isso vai ser produzido a partir do engenho humano. E isso, a advocacia é um engenho humano. E o advogado, de certo modo, eu considero um profissional insubstituível nesse cenário. Tem vários profissionais, várias profissões aí que a gente já viu tantas se extinguirem, né? Mas eu acho que a advocacia e o direito não comporta isso. Eu acho que uma profissão, eu costumo brincar, né, Tiago? O sujeito faz direito, pode ser até advogado, né? Se quiser. Porque tem isso também. O campo do direito abre um leque de formações. Um gestor do escritório, às vezes, ele é advogado, mas ele não desempenha. Ele está desempenhando uma função mas com conhecimento jurídico, aquilo proporciona vários CEOs aí de empresas. De um colega que eu litiguei contra ele, não, Flávio, eu estava ali, retomei o meu escritório transitoriamente, eu sou corporativo, o sujeito foi CEO, voltou a ser CEO de uma grande empresa de transporte, enfim. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente, né? Isso é uma conversa para muitos episódios. Eu queria agradecer imensamente e abrir a palavra para vocês deixarem uma mensagem final, né? Vamos começar com o Flávio para a gente manter a ordem do início. Thiago encerra. Uma palavra inicial, uma palavra final, né, sobre o que conversamos, né? Eu acho que vem um pouco na linha dessa última fala, né, que se deu aqui com relação à riqueza, né, da profissão do advogado, né? Eu acho que é uma profissão desafiadora, eu acho que é uma profissão que a cada dia ensina, que enriquece o profissional do ponto de vista da relação humana, do ponto de vista do seu conteúdo, né? Abrindo parênteses para uma pequena situação, né? A gente vê os advogados que trabalham até tarde, que não se aposentam, como são pessoas boas de cabeça, né? Assim, ao passo que eu vejo os colegas que se aposentam cedo, as questões que realmente vêm aí exatamente por causa disso. A advocacia é uma profissão desafiadora. Eu acho que o momento atual daquele que ingressa no mercado de trabalho é um momento riquíssimo. É um momento em que tudo mudou. É um momento... A gente que vem diante disso, tem alguns colegas que têm resistência a enxergar essas mudanças. Nós estamos ali no dia a dia, a gente vai operando com elas e vai comparando. Agora, aquele que chega, ele chega já diante de um cenário diferente em que o grande desafio dele vai ser romper com os vícios e com as customizações que são impostas como ilusão, né? E que poderão, se vencidas, né? Proporcioná-lo uma inserção no mercado de trabalho e uma profissão extremamente gratificante, porque abre inúmeras vertentes, né? E aí, não só na parte... no que diz respeito ao processo judicial, mas também à área de consultoria. Quer dizer, vive-se um momento hoje em que eu acho que a profissão do advogado ela é de uma riqueza, não só do ponto de vista da formação individual, como também das possibilidades no mercado de trabalho. Acho que é isso que eu... Obrigado, Flávio. Minha mensagem final para o pessoal que está ouvindo, e de repente o pessoal mais novo, use o melhor dos dois mundos, né? Então, sim, domine as tecnologias, conheça as tecnologias, use elas a seu favor, mas não se esqueça de que você é a pessoa que precisa ter esse conhecimento, né? Aquela inteligência artificial, qualquer solução tecnológica tem que trabalhar para você. Então, assim, tem que ler Machado de Assis. Se você pedir para o ChatGPT ler o Machado de Assis e der para você um resumo de 5 páginas, quem perdeu foi você. Então, sim, se você tiver a capacidade de ser aquela pessoa que estuda e que vai potencializar todo esse conhecimento por meio da tecnologia, vai ser sucesso. E antes da gente encerrar, tem aqui um presente para cada um de vocês, da Exion, que é a realizadora do nosso podcast. E abre.
Opa! Ah, tá aqui, ó. Gosta pouco, né? Pois eu tô tentando abrir o meu aqui, ó. Oi? Opa, que perfeito. ótimo. Excelente. Muito obrigado. Viu? Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, chegamos ao final aqui do 5º episódio do Geração Legal Tech. Agradeço a você que acompanhou a nossa conversa até agora. A gente conversou hoje sobre a formação de novos advogados com o professor Tiago Bottino, que é coordenador da graduação de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e com Flávio Armed, que é coordenador do escritório Lobo Lira e também professor da Emerge, da FGV e da mestrado e doutorado da Cândido Mendes. Acompanhe os nossos conteúdos pelo Spotify, pelo YouTube e trechos das nossas conversas pelas redes sociais do Geração Legal Tech, uma realização da Exion. Obrigado e até a próxima.